Eu sou Luiz Carlos Juste, sou oboísta, fui professor da Unicamp de oboé e música de câmara, me transferi para o Rio de Janeiro, onde fui professor de oboé e música de câmara na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Como oboísta, eu também toquei na Orquestra Sinfônica Brasileira, na Orquestra Petrobras Sinfônica e na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Durante 40 anos, toquei no Quinteto Villa-Lobos, um grupo fantástico que defende a cultura nacional e a música brasileira. O maestro Ernest Mali fez parte da minha vida, e não só da minha vida, mas de muita gente. Ele mudou nossas vidas, porque ele foi um pai para nós, um pai da música. Ele nos trouxe à luz coisas que a gente nem imaginava que existiam, sabe? Ele conseguia formar as pessoas, inserir num contexto, fazer com que elas se apresentassem em coral, em orquestra, como solista, como camerista. Então foi uma coisa fantástica. Antes de eu começar a estudar música, eu comecei a estudar música aqui na Escola de Música com 6 anos de idade, eu já vinha com a minha mãe. Na verdade, eu vinha na barriga da minha mãe assistir os concertos. Falar um pouquinho sobre a Escola de Música de Piracicaba e sobre o casal Mali, Ernest Mali e Cidinha Mali, que tiveram a bondade, a doação da própria vida, de tudo o que vem junto com isso, a educação de muitos, na época, jovens como eu, que não tinham a menor condição de frequentar uma escola de música e que tiveram todo o ensino financiado por eles e puderam se tornar ou músicos profissionais, como é o meu caso e de outros, ou cidadãos melhores, graças ao exemplo que aqui receberam. Pudesse resumir a Escola de Música de Piracicaba nos anos todos que eu aqui pude viver, eu diria que foram anos de felicidade. Acho que a escola tinha e proporcionava não só um ensino musical de excelência, mas tinha um ambiente onde as pessoas eram felizes. Professores excelentes, tinham exemplos excelentes, tinha não só música, inclusive, né? Havia teatro, havia artes plásticas, né? de boas memórias, onde se fazia óperas, e essa convivência, ela extrapolava de longe o aspecto puramente musical. Era uma experiência de vida, era quase uma comunidade, vamos dizer assim, inspirada por essa atitude, por esse comportamento desse casal que dedicou a vida. Uma pessoa, para tomar uma escola de música, ele precisa ter talento, e precisa conseguir o dinheiro. E eu, como
filho de milionário, eu tinha dinheiro, não? Então, a cidinha não gostou, não? Mas eu acho que alguém que é rico, ele precisa trabalhar alguma coisa em bem da comunidade, não? Isso aí eu sacrifiquei meu tempo, meu dinheiro. Os alunos também puderam ir para a Alemanha. A Alemanha é um dos melhores lugares para estudar música. Tem outro dia, lá em Stuttgart mesmo, nós ouvimos um pianista fabuloso, é um dos melhores do mundo. Ele ficou 10 anos trabalhando na Rússia, depois ele foi para os Estados Unidos. Ficou mais 10 anos lá, depois foi para Stuttgart. É a cidade de Mercedes-Benz e Robert Bosch. Eles têm muito dinheiro lá para arte, para música especialmente, não? E quando eu entrei na escola de música em 1960, ele tinha 31 anos. E convivi muito com ele. Na orquestra sinfônica, na orquestra de câmara, viajei muito, nós tocamos no Rio de Janeiro, São Paulo, em Salvador, em grandes capitais, em Ouro Preto. E o Mahler foi um grande compositor. Ele era uma pessoa de fácil lida, pessoa extremamente educada, extremamente culta, muito inteligente. Ele tinha um QI bastante elevado. Meu nome é Theophanis Kapsopoulos. Eu ensinei o piano no Conservatório de Friburgo durante 44 anos. Eu estou regendo a orquestra de jovens dessa mesma cidade desde a fundação, desde 55 anos. Então, meu trabalho é mais pedagógico, didático, e essa música do compositor Mahler era perfeitamente escrita para esse trabalho. Mas não só, ele escreveu também obras para músicos mais adiantados, e tocamos também algumas dessas obras, não só com a Orquestra de Jovens de Friburgo, mas também eu tive a oportunidade de reger a Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, no Rio de Janeiro, e várias outras oportunidades na América do Norte e na Europa. O compositor Mahler não é só compositor, mas ele é também um professor, ele é um regente, e ele é um visionário da música, um visionário da transmissão da música para jovens. Ele fundou um concurso para jovens instrumentistas no Brasil, em Piracicaba, na cidade onde ele morava. E esse concurso atraía membros da banca jogadora dos Estados Unidos, da Europa e da América do Sul. Era um evento fantástico. Esses membros da banca animavam também um festival paralelamente ao concurso, onde eu participei como membro da banca também. Eu descobri vários talentos que fizeram um caminho incrível depois, nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa também. O pedagogo Ernst Mahler fundou em 1953, eu acho, em Piracicaba, a Escola de Música. Ele convidou professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de excelente qualidade, de grande experiência, para ensinar nessa escola em Piracicaba. Na escola fundou o coral infantil, orquestra infantil, grupo de música de câmara, orquestra sinfônica, coral da escola. Ele era incansatível trabalhando para esses jovens e para os alunos da escola, para animar e para desenvolver durante decênios esse trabalho pedagógico. Eu participei de alguns cursos de composição com o professor Mahler, onde ele me incentivou, e até hoje eu sou inspirado pela personalidade, pelo músico,
pedagogo, pelo compositor, que era o Ernst Mahler, 50 anos depois desse primeiro encontro. As minhas atividades na escola era controlar, assim, ver horários, ver os alunos contratados, controlar as mensalidades, receber e controlar, organizar quando tinha ensaio de orquestra, coral, eu tinha que fazer contato ou conferir. Trabalhava com a Cidinha, mas ela na casa dela e eu aqui. Minha mãe sempre quis que eu estudasse piano, sempre, sempre. E era uma época que só as moças que tinham bastante dinheiro que podiam estudar piano. Elas tinham piano, que era um instrumento muito caro. Então eu comecei a estudar com a dona Dirce aqui em Piracicaba e eu não tinha piano. Eu ia estudar na casa de vizinhos. Mas quando chegou no dia 28 de agosto de 1937, eu fiz primeira comunhão, era dia de Santo Agostinho, e daí eu ganhei meu primeiro piano. Foi um sacrifício para meus pais para comprar, mas eles quiseram muito e compraram. E quando chegou assim no fim do ano, eu já sabia ler para a escola já antes de entrar e ao mesmo tempo também já estava sabendo ler música. E isso sempre me deixou muito feliz. Eu sempre gostei de estudar, ou na escola ou música, sempre gostei. E com a dona Dirce, era professora muito atualizada, ela sabia bem do movimento em São Paulo como era. E ela também estudou com grandes professores, inclusive depois com a própria Madalena Talhaferro. Então eu estudei já de uma forma muito boa com ela. Como ela lia muito jornal, se interessava muito pelo movimento de São Paulo, ela soube que em São Paulo tinha agora uma nova escola, que essa escola era a Escola ProArte, né? Que o diretor se chamava Kelreuter, não sei se ela sabia falar, mas então que viria naquelas férias de 1952, que viria um grande professor da Alemanha, que se chamava Walter Gieseking. Então ela queria que eu fosse lá fazer um curso com ele. Eu não queria ir, porque eu achei assim que eu não estava na altura de pegar um curso com um grande professor, né? Mas ela insistiu muito, e daí eu acabei indo. E quando chego lá, tenho a maior decepção. O professor ficou doente e por isso ele não viria. E eu fiquei muito aborrecida. Daí a secretária falou para mim, olha, o professor Kelreuter vai chegar daqui a pouco. Então espere um pouquinho e converse com ele, quem sabe ele acha alguma coisa, né, para você fazer, né? Então eu fiquei esperando com a minha mãe, enquanto esperava, eis que chega um moço, né? Ele chegou, ele falou, bom dia, sentou lá, de paletó cinza, muito desbotado. E acontece que, mas o que mais chamou a atenção para mim foi que ele começou a escrever, nossa, com aquele papel de música, escrevia. Falei assim, meu Deus, que pessoa aplicada, né? Me chamou a atenção por causa disso, mais do que ser 6,5. Depois disso, então, chegou Kelreuter, né? Era mais ou menos umas 11 horas da manhã, ele chegou. Daí eu chorei minhas mágoas lá para ele, e ele disse assim, bom, olha, o Gieseking não vem mesmo, ele não vai poder vir. Mas eu vou começar hoje um curso de regência coral. Se você quiser, pode pegar e então entrar nesse curso. E daí eu mais que queria, porque eu tinha vindo para ficar 15 dias em São Paulo. E agora não veio o professor? Então eu quis o curso. E daí foi assim que quando chegou na tarde, começaram as aulas, e eu gostei muitíssimo.
E achei aquela escola uma coisa, nossa, maravilhosa. Porque a gente tinha aula depois no jardim, muitas vezes, e depois, então, tinha um ambiente. Porque aqui em Piracicaba a gente não tinha, era só piano, na verdade. E tinha uma orquestra, mas era uma orquestra de senhores que nós chamávamos, nós não chamávamos velhos, mas chamávamos idosos, né? Certo. Então não tinha assim um ambiente que a gente podia juntar e conversar. E então achei maravilhoso aquele lá. E o Reuter era um grande animador, então, né, a gente conversava com os outros que também queriam fazer música. Porque, no fundo, eu nunca pensei de seguir a carreira musical, porque eu ia muito bem na escola também. Então eu pensava assim, não sei, porque de gente que toca piano tem bastante aí e toca bem, então não sei não se eu quero fazer isso. Mas daí eu continuei lá, né? Eu continuei porque eu tinha 15 dias que eu ia ficar lá, e continuei tendo aulas, estudando, porque eu sempre fui muito estudiosa, os movimentos de regência, né? E daí tinha que estudar na frente do espelho. Eu estudava bastante na frente do espelho, né? E depois, quando foi até engraçado, porque quando chegou no fim da semana, eu tinha estudado tanto, e meu pai era de Atibaia. E daí minha mãe falou, vamos no fim de semana que não tem aula, vamos para Atibaia. Aí eu fui para Atibaia, e lá tinha meus primos, tudo. E eles me falaram, vamos para um baile. Era sábado, eu falei, eu vou. Ai, eu não conseguia nem levantar o braço, de tanto estudar. E assim foi, depois voltei, continuei estudando, tudo isso. Mas o mês estava acabando, né? E eu só podia ficar até o fim do mês, porque eu fui para isso, fui para ficar só 15 dias. E daí, então, eu precisei falar com o Reuter, né? Que eu não ia poder continuar. Ele achou muito ruim tudo. Mas ele, num dos dias que a gente estava no jardim, ele veio e falou para mim, tem uma escola de música lá em Piracicaba? Eu falei assim, não tem, nenhuma, só tem professor particular. Então ele brincando falou comigo assim, por que nós não fundamos uma? Né? Bom, eu levei a brincadeira a sério. E quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu sabia que queriam fazer uma escola de música aqui, né? Então eu fui e conversei com todos, assim, da diretoria da Cultura Artística de Piracicaba, e eu conversei com o pessoal da diretoria da Cultura Artística, o diretor Dr. Nelson Meirelles, e tinha muita gente, dos Arquimedes Dutra, a mulher dele também tocava piano, e todos ficaram interessados. E daí surgiu a ideia de convidar o Reuter para vir para Piracicaba fazer um concerto. Ele tocava muito bem flauta, naquele tempo ele tocava muito bem flauta. Então ficou marcado para setembro. E em setembro ele veio, fizeram um concerto muito bonito e quem acompanhava era um cearense, ele chamava Gerardo Parente. E foi um concerto muito bonito. Então, o Mali estava sempre voltado para a música e a Cidinha que controlava toda a movimentação. E ela era muito exigente, sabe? Assim, não brincava em trabalho, em serviço. Mas eu percebia assim, o Mali vivia o mundo dele da música, né? E ela colaborava muito na organização, sabe? Eu via que o pessoal ficava bravo quando ela chamava atenção e tal, mas se você não tem uma coisa, não mantém uma seriedade, você não faz nada, né? Houve uma recepção na casa da dona Annelise Brigger. E o Reuter, naturalmente, o pianista foram convidados, e lá todo o pessoal falou sobre a fundação de uma escola de música aqui, porque isso era uma coisa que era um sonho de todos e não sei o que lá. E o Reuter, então, ele participou, não chegou a prometer nada, mas falou sobre isso. Depois disso aí, surgiu o curso de Teresópolis, né? Era um curso também em promoção da ProArte, né? E
Daí para eu ir foi meio complicado, porque filha única, a mãe não queria, né? Mas e daí não era para ela ir, né? Então eu fui para Teresópolis e achei o curso maravilhoso também. Conheci muitas pessoas assim que gostavam e tocavam, era um ambiente assim, né? E lá eu tive também um contato maior um pouco com o O'Malley, né? Ele sempre ficava um pouco na dele, mas nosso contato foi um pouquinho maior, né? E daí depois o curso estava acabando e não havia meios de o Reuter falar para mim sobre a escola de música de Piracicaba, né? Não falava nada. Daí eu arrumei muita coragem e fui lá falar com ele. Daí então eu falei com ele e ele pensou um pouquinho, depois ele falou para mim, mas escuta, você acha que vai dar certo? Eu falei assim, eu acho sim que vai dar certo, porque afinal todos estavam lá naquela reunião, todos estavam a favor, então eu acho sim que vai dar certo. Daí ele falou assim, eu não vou poder ir toda semana para lá, não, isso para mim não dá. Eu tenho muita coisa em São Paulo, eu viajo muito, não vai dar, né? Daí ele disse assim, mas olha, eu tenho alguns, quem sabe, 2 professores que talvez possam ir, né? Ele falou assim, o O'Malley e o Kotzela, que era um outro. E daí então eu falei assim, eu acho que vai ser muito bom. Daí ele falou assim, mas o O'Malley não é uma pessoa um pouco reservada? Eu falei assim, olha, eu acho que ele vai se sair muito bem, porque o mais importante é o que ele sabe, né? E todo mundo admirava o O'Malley mesmo lá no curso, tudo, pelo que ele sabia, facilidade. E por outra razão ainda, que ele consertava tudo que tivesse quebrado. E era assim que lá em Teresópolis a força faltava sempre, sabe? É o que o Reuter combinou comigo, então, que ele viria para ver um pouco o ambiente mais uma vez, onde que ia ser isso tudo, né? E daí ele veio com o O'Malley, no Volks que o O'Malley tinha, vieram os 2, chegaram a ver o Teatro Santo Estevão, que não tinha sido demolido ainda, mas que estava por dentro todo quase que acabado. Era um teatro lindo, eu frequentei desde que eu tinha 6 anos de idade. E então daí eles viram por fora, depois conversaram outra vez com as pessoas, tudo, e eles tinham descoberto que a sociedade italiana de mútuo socorro, né, estava disposta de começo ficar com a escola lá, né? Eles tinham um grande salão e um palco. Agora, fora disso, eles tinham só mais uma salinha. Então foi combinado que as aulas de início seriam só aulas coletivas, porque daí durante o dia dava para fazer várias turmas. Eu estudei oboé na Escola de Música de 1972 até 1981, quando eu entrei para a Orquestra Sinfônica de Campinas. Quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente não entende exatamente o quão importante essa escola foi nas nossas vidas. E foi assim, então, que no dia 9 de março de 1953 foi inaugurada a escola, né? Isso foi no Clube Coronel Barbosa, aquela inauguração, né? E pela primeira vez, então, Piracicaba viu flauta doce, porque não tinha flauta doce aqui. No Clube Coronel Barbosa, então, eles vieram, tocaram, mas antes de tocar, o O'Malley tomou um pito daqueles, porque... Vou contar do pito, porque eu acho que alguma música que eles iam tocar, o quarteto, eles deixaram na plateia. Sim. E daí o O'Malley pegou e deu um pulo do palco, plups, para pegar a música. E daí o professor Correto falou, mas como que eles querem tomar conta da escola aqui? Mas foi tudo assim, muito bem, foi um grande sucesso desde o começo, né? E daí durante o ano todo de 53, nós ficamos mais amigos, né? E nós gostávamos de tocar 4 mãos. Tocamos bastante vezes, tudo, 4 mãos. Mas o O'Malley não se declarava, sabe? Ele não se declarava. E eu tinha meus namoradinhos, porque eu tinha meus namoradinhos, uma coisa muito inocente que sempre foi naquela época. Mas quando chegou um dia que nós tocamos 4 mãos,
ele deixou um álbum de música de Mozart para mim e falou assim, olha, não leia antes nada do que eu escrevi aqui. Né? Daí, tá bom, eu deixei que ele fosse embora, ele ia para a Europa. Ele foi fazer um curso lá. E daí, nisso aí, depois que eu abri, estava escrito assim, para Cidinha, com os melhores votos para um futuro a 4 mãos. Eu pensei, bom, que bom, né? Que romântico isso aí. E depois disso, a gente começou mesmo assim, vamos dizer, a namorar e tudo. E depois nós fomos para Teresópolis de novo, né? E quando nós fomos para Teresópolis de novo, daí nós estávamos mesmo namorando, e depois quando nós viemos de lá já estavam praticamente noivos. O casamento veio em 55. Mas a gente sempre trabalhou muito bem juntos, sabe? Eu não preciso definir porque as pessoas já determinaram, não? Eu não sou assim muito bom na regência, mas eu tenho um talento múltiplo assim, de consertar os próprios instrumentos. No começo não tinha levar para São Paulo um violino para consertar no luthier, então eu fazia todo esse serviço que era bom mecânica. Também, então. Regular uma flauta, um oboé. E as composições? E as composições. Eu comecei com um simples professor de criança e nunca pensei em ser compositor. Mas daí comecei a precisar escrever esses arranjos com melodias folclóricas, que era mais fácil, os alunos conheciam a melodia, já tinham cantado no coro das crianças antes, então era fácil de funcionar uma orquestra de crianças. Depois os alunos progrediram, que é uma coisa incrível, não? Porque quando eu vi que eles estavam tocando muito bem violino, instrumento, então eu disse, bom, agora precisa um repertório mais difícil para eles, não? E daí esses arranjos folclóricos me pareciam fáceis demais, mas acontece que o compositor brasileiro, naquela época, o maior Villa-Lobos, por exemplo, eles escreviam música para virtuosos. O Villa-Lobos começou algumas pecinhas para principiante de piano, também escreviam, mas para outros instrumentos, nada, não? Então, um repertório assim, de dificuldade média não tinha, mas eu entrei lá e criei isso, não? Então, das minhas 2.000 obras, a metade dedicada aos alunos que já têm um certo progresso, mas não, eles querem esse problema. O aluno brasileiro ele quer tocar o mais difícil do que existe assim, de peça brasileira. E naturalmente então fica mal tocado, não? Mas as minhas obras de dificuldade média, então eles conseguem tocar muito bem, não? A escola dele, quando eu cheguei, todo lugar que eu ia e me apresentava como músico e tal, a gente se destacava. E ele perguntou, onde você estuda? Eu estudo na escola de música de Piracicaba, com o maestro Ernest Mali. Ah, tá, o pessoal assustava. Ele era muito respeitado no Brasil todo, extremamente respeitado. Ele compunha muito, ele compôs um concertino para violoncelo e dedicou a mim, dedicado lá a Raul Gubê. E ele compunha para os alunos aqui da escola. Por quê? Porque ele conhecia a técnica dos alunos, até que ponto poderia compor, até que ponto poderia mostrar a dificuldade da música. Ele chegava no limite e dava para a gente tocar. Eu escrevi uma sonata para viola e piano, não? Então, os melhores alunos nossos, eles tocaram aquilo, não? Daí a pouco, quando eu fui participar de um curso de férias em Curitiba, quem tomava conta do curso, ele pediu uma peça para mim, para orquestra, e uma outra para um quarteto
de professores que vinham da Europa, quarteto de sopro, flauta, oboé, clarinete e fagote. Então eu fiz isso e daí a pouco surgiu um dos melhores pianistas de São Paulo e o espalho das violas da orquestra do Teatro Municipal. E tocar essa sonata que eu fiz para os alunos e gravar, eu fiquei maravilhoso, era bem tocado aquilo. E daí então começou isso de os profissionais tocaram e gravaram minha música, que era feita para alunos avançados, e eu de repente percebi, você é compositor, né? Porque daí também já choveu encomendas, cada um tinha uma peça para seu instrumento, e eu fiz então uma série de concertos para todo o instrumento com acompanhamento de cordas, e depois comecei uma outra com acompanhamento sinfônico, orquestra completa. Né? Fui na Suíça, no estado de Ticino, que é a parte italiana da Suíça, onde O'Malley com a família visitava o pai dele. E depois do concerto ele veio se apresentar e me explicou que ele tinha escrito várias obras para a orquestra de jovens. Ele me propôs de mandar algumas partituras. Eu fiquei todo surpreso de encontrar esse senhor, vinha do Brasil, e que simplesmente tinha visto um cartaz de um concerto da Orquestra de Jovens de Friburgo, que eu estava regendo, e propondo essas partituras. Claro que aceitei com um grande interesse, falamos 10 minutos talvez, nada mais. E depois de 4 meses recebi 5 quilos de partituras das obras dele e fiquei encantado, entusiasmado com a qualidade de música, com o bom humor que é conteúdo nessa música e, claro, com a precisão, articulação, simplicidade da música dele, é imediatamente compreensível e amada. Resolvemos tocar várias obras dele num concerto dedicado à música dele. Fizemos um concerto patrocinado pela Embaixada do Brasil na Suíça, em Friburgo. Friburgo é minha cidade. Mas então foi assim que a gente ficou lá na Sociedade Italiana, mas nós não tínhamos chance de ter, por exemplo, aulas particulares lá, porque só tinha o salão. Certo. Né? Foi muito bom, porque eles nos receberam bem e tudo. Mas acontece que já não estava mais dando certo. E nós, logo de começo, já tivemos 100 alunos. Foi uma coisa assim. E eu sempre conto também que sem dinheiro nenhum. Certo. Porque a ProArte não nos ajudou em nada para uma coisa assim. Certo. E eu sempre conto que quando o primeiro dinheiro que foi de uma inscrição foi na minha casa. E eu guardei numa caixa de sapatos, porque eu nem sabia onde que eu ia guardar esse dinheiro. Mas, enfim, foi tudo assim, até que a gente chegou e precisou um lugar que tivesse salas, né? E daí nós alugamos uma casa que dava assim, de vis-a-vis lá na rua Santa Cruz, com a rua Dr. Otávio. Era uma casa do Lar Escola, do Lar dos Velhinhos. Sim. E nós pagávamos então aluguel para eles lá, né? E daí nós pudemos ter aula de vários instrumentos, vindo professores muito bons também, né? E o Mário sempre continuando a trabalhar com as coisas dele, e fazendo os arranjos. E então tinha alunos já para ter uma orquestra agora de crianças, né? Tinha alunos. E a dona Dirce foi no ano já de 55, quando nós tínhamos casado e nós estávamos na Bahia. Nós tinha um curso de férias lá, o Mário foi dar aula, né? E eu fui também. Daí chegou lá, a dona Dirce escreveu uma carta e falou assim, já que tem tantos alunos agora de violino, precisava ter uma orquestra. Ela falou assim, e já que o Mário, ele é assim, vamos dizer, ele é tapeador no bom sentido, quem sabe ele faz umas músicas que parecem difíceis e não são.
Era isso. Para as crianças. Para as crianças, né? E daí foi assim que começou a Orquestra Infanto-Juvenil. E começou com... Tinha mais de 25 alunos, né? E de idade de 6 o mais velho tinha 12 anos. Essa orquestra foi a primeira, né? A primeira orquestra infantil. Foi a primeira. E eles tocaram já no mês de novembro. Tocaram 3 pecinhas que o Mali fez para eles, porque eram todos muito verdes, né? Mas depois foram entrando, depois de uns 3 anos, eles progrediram e entraram mais outros. Depois, mais ainda, no 1960, daí os adultos também quiseram entrar. Né? E daí nós fizemos muitas músicas, quantos concertos de Beethoven, sinfonias. E infelizmente eu devo dizer que com tudo que foi feito, a municipalidade nunca ajudou em nada. E chegou a ter uma orquestra sinfônica? Chegou. De Piracicaba. De Piracicaba. Né? Mas sempre chamava da escola de música, né? Porque não tinha auxílio nenhum, e nenhum prefeito. Entrava prefeito, saía prefeito, era tudo a mesma coisa. Já em 61, daí foi o Walter Naime que construiu até, né? E a gente queria ter uma sala de concertos e tudo, né? Também nessa época, a gente pegou e não ficou mais filiada à ProArte. Quando eu precisei parar de tocar violino, que eu tive um problema físico, eu precisei parar de tocar violino, eu fui convidada para ser diretora da escola, né? Então, daí eu tive uma outra experiência, que foi a parte administrativa. Eu fui diretora daqui da Escola de Música por 4 anos. E aprendi muitas coisas e foi uma coisa muito boa, um período muito legal, um período que eu consegui fazer coisas assim importantes para ajudar a divulgar mais a música, né? Sabe, não ficou mais filiada à ProArte porque não tinha, tinha só que o Reuter, ele veio várias vezes, mas depois também ele começou a viajar muito, ele foi para o Japão e foi para não sei aonde, então daí acabou ficando cada vez mais na nossa mão, quer dizer, na mão do Mali, né? E as outras pessoas, eles eram bem mais idosos, né? E daí depois então acabou ficando mesmo mais com nós dois, né? Nós tínhamos os professores nossos, os professores lá sempre deixavam, vamos falar, 1/4 do que eles ganhavam, eles deixavam para a escola. E nós fomos levando assim, mas o Mali ajudando muito. Comprou uma porção de instrumentos, porque senão não tinha esses instrumentos, né? E eles foram estudando e foram avançando, e nós fomos com a orquestra nossa, depois tínhamos uma orquestra de câmara também, essa daí tinha os melhores tocando, né? E eram só jovens. Daí nós fomos para a Bahia com eles, fomos para o Rio de Janeiro, tocamos em São Paulo e tocamos até na Argentina. Bem, ao nosso lado nós vamos estar ouvindo mais um depoimento também do Paulo Juste, ele que atua na Unicamp, é um professor lá na área de música também, e que foi ex-aluno aqui e que vai dar seu depoimento também da importância desses 50 anos da Escola de Música em Piracicaba. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e vocês? Tudo bom? Paulo, eu queria que você, como ex-aluno, falasse da importância do Casal Mali para a música, eu acho que até com uma contribuição mundial, e também dentro da cidade de Piracicaba, da importância dessa escola. Né? Tá, então a importância da escola ela é única, porque as condições que a família Mali proporcionou foram únicas. Tanto eu quanto o meu irmão, nós fomos bolsistas aqui. Então essa política de ser bolsista de instrumentos raros, né, como o boé, fagote, é que proporcionou essa mudança na nossa vida. O senhor fagote? Eu sou o fagote e o meu irmão o boé. Então, como bolsistas, nós pudemos estudar um instrumento que não teria em nenhum outro lugar oportunidade, né? Então, essa para a nossa vida particular, isso é de extrema importância. Depois nós adquirimos os instrumentos e partimos para uma vida profissional, graças ao nível que a escola sempre manteve de qualidade e que eu espero que venha continuar mantendo por mais 50 anos, pelo menos. E depois a gente começou a achar que nós já estávamos quase 50 anos aí na escola e achávamos que precisava continuar. Né? Nós tínhamos até falado para o pessoal nosso, a gente se vê que sem o Mali dando não só o trabalho pessoal dele, mas contribuindo também,
isso aqui não vai conseguir continuar com vocês, porque já era quase 50 anos que nós estávamos trabalhando lá. Daí nós achávamos que era melhor a gente encontrar uma entidade que levasse em frente, que podia ser, modéstia à parte, que não levasse com tanto fogo como nós, né? Mas que podia levar em frente. E naquela ocasião quem era o reitor era o professor Almir. Almir Maia. Almir Maia. E ele, sabe, ele valorizava muito o nosso trabalho. E ele pensava muito que poderia até partir para ter uma faculdade de música, com todo o nome que a escola tinha, com os professores que formou e tudo, né? O casal Mali nos procurou para conversar com o Instituto Educacional Piracicabano e sondar o Instituto da possibilidade da nossa instituição fazer uma parceria com a Escola de Música de Piracicaba, uma vez que o casal estava preocupado com a continuidade da instituição no futuro. Então foi uma conversa que tivemos há alguns meses, essa conversa prosperou, tivemos outros contatos, até que a própria instituição levou a sua mantenedora, o conselho diretor, que aprovou a ideia inicial da incorporação. A minha vinda ao Brasil foi relacionada com tecnologia. Meu pai, que era um engenheiro, um dos principais inventores do pistão de alumínio para motores de automóvel. Ele trabalhou 5 anos em São Paulo até que funcionasse bem a firma Metal Leve, que hoje em dia outra vez chama Mali. Depois dos 5 anos, meu pai voltou para a Alemanha, onde é a matriz desta firma. Mas eu continuei com o meu trabalho de música, embora bem no início, quando nós chegamos ao Brasil, eu não tinha certeza se ia ajudar na fabricação de pistões ou fazer música, o que eu gostava muito, não? Mas daí, então, quando encontrei a minha mulher, então foi decidido de fundar essa escola, e daí para mim foi ótimo, porque lá na Europa eu tinha começado a estudar música, mas foi um começo assim com 17 anos, muito tarde para ser um instrumentista, digamos. Então eu vi todos os meus colegas tocavam maravilhosamente bem piano, violino, etc. E eu não sabia quase nada. Mas quando eu comecei a lecionar aqui, então aos poucos fui aprendendo do beabá, aprendi a tocar todos os instrumentos, porque nós não tínhamos professores para todos eles. Então, no fim, aproveitei bastante o fato de que aqui era uma escola das mais simples, realmente assim, do primeiro grau, e que eu pude crescer ao mesmo tempo com os alunos, que hoje em dia não tem aluno nosso quase que não toca melhor seu instrumento do que eu. Fico muito satisfeito de ter a escola produzido alguns virtuosos que são reconhecidos assim, internacionalmente como virtuosos de seu instrumento. Olha, é assim que esse tempo passou tão depressa que a gente quase nem se dá conta, mas nós cada vez fomos conseguindo trabalhar melhor, ter mais professores especializados, e conseguimos formar então alunos excelentes, né? E esses alunos estão todos tocando em orquestras no Brasil, alguns no exterior também, e tudo isso para nós dá muita alegria, porque foi um trabalho que afinal rendeu seus frutos. Eu acho que é decorrente da explosão de tecnologia do nosso século, que a música sofreu uma espécie de inflação. Hoje em dia a música é vendida em cada esquina como se fosse uma latinha de cerveja. Então, o mundo dos alto-falantes houve uma vulgarização da música. Está nos atrapalhando, porque o ouvido ele tem um certo limite, e se a criança é bombardeada desde que é pequena com um som assim no mais alto, no fundo fica indiferente a tudo que ouve, não? O nosso trabalho aí é o contrário, é um trabalho paciente de conseguir que os alunos percebam o que dentro que maravilha é o mundo sonoro.
Inclusive, nós então temos a ideia de que o mais importante ainda é de o artista hoje em dia ter o contato com o público, porque se ele tem uma coleção muito maravilhosa de CD e fica em casa, ele fica isolado, ele não vai ter o mesmo prazer que nem as pessoas que vêm aqui na sala de concerto e têm o contato direto com os músicos. Por isso nós insistimos de que continue essa maneira de ser apresentada a música e que não, o meu voto é esse, que dê um pouco menos valor à música mecânica, eletrônica, e mais a essa música é feita de um ser humano para outro, porque no fundo o que mais o homem pode ver, a coisa mais bonita que o homem pode ouvir na vida é a voz humana. Agora, um alto-falante já é uma coisa completamente diferente. É uma máquina, mais ou menos. Pode causar uma emoção dentro do ouvinte, mas sempre só vai ser a metade, porque falta a fonte, a origem dessa emoção, humana, que é justamente o artista que é o responsável. Ele tem isso dentro de si e consegue transmitir ao público. Porque nós achamos que a escola de 45 anos ficou centrada na pessoa do Marley, que é com toda a justiça, porque foi ele que fez tudo mesmo aqui, naturalmente ajudado pelos dedicados professores. Mas para que a escola pudesse continuar no futuro, seria muito difícil de encontrar uma outra pessoa com as mesmas condições favoráveis do Marley, assim, com as mesmas qualidades também, vamos dizer, pudesse fazer tudo o que ele fez. Então, uma entidade consegue, afinal de contas, levar isso para frente, que é o nosso maior objetivo. A gente ficaria muito triste de pensar que todo um trabalho feito, de repente, pronto, fica sem continuação. Então, essa foi a nossa principal razão. A partir de hoje, a Escola de Música se torna perpétua, né? Bom, eu espero que ela continue por muitos e muitos anos. Mas aconteceu que houve tantas dissidências por lá, né, que ele acabou não ficando mais, e daí os demais não tinham de jeito nenhum a menor estima pela escola, né. Entendi. Ela pertence ainda para a Universidade Metodista, né? Pertence. Foi desse jeito que os prédios nós vendemos para eles. Certo. Mas tudo que tinha lá dentro, que eram quantos pianos? Sei lá, 7, 8 pianos, violinos, todos os instrumentos e as partituras, porque nós tínhamos a biblioteca melhor do Brasil. Sim. Tudo isso foi em troca, quer dizer, ficou mais ou menos elas por elas, ficou lá. Né? Um valor inestimável, né? Inestimável. E então isso tudo foi uma pena que aconteceu, porque se tivesse havido uma continuidade, né, poderia, né, a gente pensar, né. Agora, por exemplo, depois de toda essa coronavírus aí, então eu não sei, porque os alunos ficaram sem aula, né. Eles tiveram essas aulas assim, pela internet, não sei o quê, mas é horrível, para a música é isso, para a música não dá, viu. E eu gostaria só de dizer para eles que acho que eles tiveram uma boa lição, com o Marley trabalhando tanto por eles, né? E eu, Modéstia Prata, também trabalhei. E que a gente gostaria que eles tivessem sempre isso no coração e na cabeça de quanto a música foi valiosa para eles. E continuassem querendo. Muito bom. Pouca gente sabe que o maestro Isaac Karabichevsky, famoso, né, o expoente da música nesse país, começou a vida de maestro aqui na escola, regendo o coral da escola. Aqui ele teve a felicidade de conhecer Dona Dirce, Maria Dirce Camargo, que era professora aqui, que foi professora da Cidinha Mali, que era uma pessoa antenadíssima no meio musical brasileiro, né? Sabia tudo o que acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro, e que dirigiu até uma pessoa que veio a ser o que se tornou Isaac Karabichevsky, né? Eu sou Cláudio Mali, eu fui aluno e filho dos fundadores e diretores, gestores dessa escola. Mencionaram meu avô,
o Herr Diplom-Ingenieur Dr. Honoris Causa Ernst Mahler, que doou esse órgão que agora escureceu um pouco com o passar dos tempos. Eu gostaria de mencionar que o meu avô não só doou o órgão, mas também ele doou a sala de concertos, que tem o nome dele, Sala de Concertos Dr. Ernst Mahler, e que geralmente se pensava que o meu pai pôs o nome próprio na sala, mas isso não era característica dele. Quer dizer, meu pai foi educado pelo meu avô e não dava nome de vivos a edifícios. Como diz o ditado, quer dizer, a fruta não cai longe da árvore, né? O pai do Mahler era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, de uma inteligência ímpar, assim, um senso de humor refinado. E quando eu conheci o pai, eu entendi melhor o filho. Essa sala aqui, ela tem história, né? Ela tem estar de novo aqui nesse palco é uma experiência emotiva. Quer dizer, aqui tem um espírito de tudo que aconteceu aqui, da música que aconteceu aqui. O próprio Mahler está aqui. Eu estou trabalhando como cientista para um trabalho que vai chamar Música é Matemática Emotiva. Porque o que os números são, eles são gigantes da natureza que estão por detrás de tudo que nós vemos em torno de nós. Então, os números, cada um dos números tem uma parte emotiva que nós percebemos pelo ouvido. No ouvido tem uma pequena harpa como se fossem cordas da harpa, ao lado é minúsculo, mas nós distinguimos, quando tem o que chamam, é bom ouvido, distinguimos uma quinta, uma oitava, uma segunda, os intervalos de que é feita a música, os acordes. E é incrível como é que estes fios aí dentro deste microscópio harpa, como um pode saber do outro que é um intervalo, mas é puramente espiritual, como o próprio pensamento. Eu gostaria de falar sobre a fantástica contribuição de Ernst Mahler para a música no Brasil. Foi uma personalidade artística singular. Mahler foi um compositor, regente e principalmente um educador que deixou uma marca indelével na música brasileira. Nascido na Alemanha e depois naturalizado brasileiro, foi premiado como compositor em vários concursos internacionais e conhecido pela sua magnitude e valor das obras, tanto no repertório camerístico quanto orquestral. As suas composições abrangem diferentes gêneros e tem um extenso catálogo de cerca de 500 obras. Muitas delas escritas para instrumentistas jovens, com destaque para os concertos e concertinos para os mais variados instrumentos. Quero aqui lembrar a sua forte atuação em prol da educação musical. Ele projetou Piracicaba para o Brasil, criando a Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernst Mahler, ao lado da sua esposa Maria Aparecida, a Cidinha. Esta instituição foi referência no Brasil durante muitos anos, famosa pela formação de excelentes músicos, muitos exercendo funções de grande importância até hoje nas orquestras no Brasil e no exterior. Mahler também foi o criador dos concursos Jovens Instrumentistas, dos quais eu tive
a oportunidade de participar várias vezes como membro do júri. E aí ele levava para Piracicaba uma quantidade impressionante de jovens estudantes de música e seus professores, vindos de todo o país, para participar deste certame que premiava jovens talentos e, como eu disse, muitos ocupam posições importantes nas orquestras e universidades brasileiras. Além de maestro e professor, Mali foi o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea e ainda membro da Academia Brasileira de Música. Quero ainda enaltecer, acima de tudo, o seu espírito empreendedor. Sua vida integra a história da música brasileira do século XX e nos deixa um incomensurável legado artístico e educacional, construído com muito talento, doação e determinação. Eu sou coordenadora da Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernest Mali, e estou aqui desde junho de 2013. O maestro Mali estava sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, nunca deixando ninguém desconfortável. Eu tive o prazer de fazer parte do coro de câmara de Piracicaba, e ainda faço, e ser regida por ele. E foi uma coisa assim muito bacana, inesquecível. E também participei da ópera Isaura, que foi a última ópera escrita por ele. Maestro Mali sempre trouxe mensagens aqui para a gente na escola, são mensagens positivas, né? Como música é o alimento da alma, todos deveriam aprender música, mas o maestro é aquela pessoa que como que eu posso dizer, cheio de ternura, uma pessoa que cativa, uma pessoa que tem um carisma muito grande. Parece que ele nem faz parte assim, né? Não fazia parte dessa dimensão que a gente está, de tão elevado o espírito dele. No primeiro momento que eu pisei nessa escola, eu senti a energia pulsante que isso aqui tem. Então é isso, não só o Mali, a Dona Cidinha e toda aquela força deles, né? Quando eu cheguei na escola de música, foi um desafio muito grande, porque eu já percebia que, falando um pouco dessa parte mais nos bastidores ou administrativa, a gente já percebia que teria muitas dificuldades. Isso é fato. Mas a parte pedagógica, a parte artística estava muito presente. Sim, muito presente. Então, o que a gente procurou fazer junto com os professores foi manter o calendário escolar, né? Vamos fazer os recitais, continuar com as aulas, vamos fazer as apresentações para o público, mostrar para a imprensa que nós estamos aqui e fazer tudo isso acontecer. Um momento que foi muito difícil aqui na escola, que foi em 2020, então nós fizemos o concerto de aniversário da escola em março, e logo no dia seguinte veio o decreto do governo do estado fechando, né, os estabelecimentos e tudo mais por causa da pandemia. Teve uma queda, assim, mais de 50% dos alunos que saíram, a receita também, e a gente chegou no momento que eu fui conversar com a Dona Cidinha e falei, e agora, o que vai ser? Que a gente já estava com tanta dificuldade, agora com a pandemia, a Dona Cidinha falou assim para mim, Mônica, a escola vai ser assim, ela vai lá no fundo do poço, mas ela vai reerguer, igual a Fênix, ela vai reerguer, você vai ver só. Vai passar, o período de pandemia vai passar, algumas pessoas vão ficar, outras vão embora, mas ela vai continuar. Teve que oferecer de tudo para não fechar as portas. E assim, eu tenho orgulho disso, que nesses 72 anos não fechamos as portas. Mas a gente continuou online, mas continuamos. Ininterruptos, exato. E até hoje. Isso é uma coisa muito
muito especial. Quem teve a felicidade de viver essa vida aqui na escola é que pode avaliar o que eu, com dificuldade, quero dizer. É isso. Eu tenho a ideia o que é um triângulo. Você também tem. Pensar que o seu triângulo é diferente do meu é besteira, não? Porque isso é espiritual. A matemática toda é uma coisa espiritual e que os números também têm um fator emotivo. É incrível, não? Porque a gente... Cada número tem sua vibração também, né? Eu sempre explico, no grupo você aprende o número 5, por exemplo. Parece uma coisa banal. Depois vai passear e vê a maior parte das flores tem 5 pétalas, não? Então é uma outra manifestação a ideia está atrás destes 5. E depois, no fim, na música se aprende, a música tem o número 5 no intervalo de terça maior. É uma coisa maravilhosa. Assim, tem as dissonâncias também. Esse é o número 3. Aqui é o número 5, né? O oitavo é o número 2. No Colégio Civil Maestro Ernesto Mali, faleceu no dia 12 de maio de 2025 e deixou viúva Dona Maria Aparecida Mali, com quem gerou 5 filhos: Ernesto, Cecília, Cláudio, Ricardo e Leonora. Ele foi sepultado no cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba, no Brasil. Na fase final deste documentário, aos 13 de novembro de 2025, foi promovido um leilão do prédio da Escola de Música, arrematado pela empresa MC Administração de Bens e Serviços. Na mesma data, o Instituto Educacional Piracicabano anunciou que a Escola de Música de 2026 em diante passa a funcionar no Colégio Piracicabano. Nossa eterna gratidão.